Bom, pessoal, vocês estão bem? Quem foi muito ministrado pelo tempo do louvor, o Senhor desceu, veio sobre nós aqui, como sempre. Semana passada também foi muito especial e foi muito impactante o que Deus fez na semana passada, foi algo diferente, né? Se você lembrar comigo, a gente ficou praticamente 1 hora a mais do tempo do culto, simplesmente adorando, contemplando o Senhor, e foi muito especial, né? Quem estava aqui semana passada? Quem foi muito ministrado, né, na semana passada, pela presença de Jesus? Foi muito especial. Bom, e hoje a gente crê que, eu não sei o que o Senhor vai fazer hoje, né? Se não acontecer a gente ficar, não tem problema, mas nós cremos que Deus ele quer fazer, quer nos fascinar, continuar a viver nesse lugar de fascinação, de contemplação, de intimidade, de uma busca intensa pelo Senhor. O que nós somos chamados a viver, né, é não perder isso que nós estamos recebendo aqui. Sabe que a nossa vida com Deus não é uma vida que tem a ver com circunstâncias, simplesmente, ou boas experiências místicas com o Senhor, se é que a gente pode colocar. Mas tem momentos que a gente precisa receber algo de Deus e a gente precisa buscar. É bater a porta e continuar batendo, é buscar e continuar buscando. E eu creio que Deus está levantando uma geração que não para de bater a porta, que não para de buscar, que não para de desejar a presença, que vai viver com os seus olhos, né, na eternidade. Estava conversando com um jovem nessa semana, né? Na verdade, um líder. A gente foi tomar um café e a gente estava conversando sobre as dificuldades de viver nesse lugar de contemplação. Porque é aquele negócio, ao mesmo tempo que nós vivemos nesse mundo, nós não somos desse mundo. Nós somos de um reino vindouro, mas é um reino que já está entre nós, mas também vai ser completo quando Jesus voltar. E a gente tem que ter os nossos olhos na eternidade, mas ao mesmo tempo a gente não pode negligenciar as coisas desse mundo. Tipo assim, vamos vender todo mundo tudo, vamos todo mundo viver de adorar a Deus, vamos parar. A vida não é assim. Né? O reino de Deus não funciona dessa forma, não é assim que nós somos chamados a viver. Nós precisamos estar vivendo os nossos dias como Jesus, contemplando Jesus, mas entendendo que nós somos peregrinos nessa terra. Que esse tempo aqui é passageiro e nós estamos com os nossos olhos fixos em Jesus, aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Esse é o nosso chamado. E existe uma tensão. Aqueles que talvez, não que olham demais para Jesus, mas que negligenciam o nosso tempo, falando, eu só quero o reino, e esquece de viver no mundo. Nós somos desse mundo ainda, né? Nós estamos aqui. Né? E aqueles que focam demais nas coisas passageiras da terra. A gente precisa entender que contemplar Jesus tem até a ver com equilíbrio. Viver nesse lugar de amar o Senhor é entender que nós ainda estamos aqui, nós não somos aqui, mas estamos aqui, precisamos viver como Jesus nesse lugar. Amém? Bom, vamos lá, pessoal, a gente vai continuar nossa série. A gente tem falado sobre as boas novas, a boa notícia, né? E a gente tem falado sobre a grande narrativa bíblica. Eu sempre começo as palavras, a gente tem sempre começado as palavras lembrando tudo que a gente tem ministrado, né? E a temática de hoje é sobre o grande casamento. A gente já falou sobre Gênesis, lembra do capítulo 1 ao capítulo 4. Falamos sobre Romanos. A gente teve só 2 palavras sobre Romanos, porque a série, a gente não tem palavra todo sábado, né? Todo sábado que a gente tem culto. Então a gente decidiu já ir para Apocalipse logo, para a gente não perder tempo. Mas a gente falou sobre Romanos capítulo 1 e depois nós falamos sobre Romanos capítulo 3, semana passada. E a semana passada nós falamos sobre a justificação pela fé. Né? Até inclusive o tema da reforma protestante foi esse. A gente citou Romanos capítulo 5 também, que fala sobre isso, o justo viverá pela fé. E a gente falou sobre essa visão de sermos justificados. Né? A visão da redenção, da propiciação e da justificação no final. E foi muito especial, né? Deus moveu no nosso meio. E hoje nós vamos já para o livro de Apocalipse. E nós vamos focar no capítulo 19 de Apocalipse. E vamos falar sobre o grande casamento do Cordeiro. Então, o tema da ministração de hoje, se eu pudesse dar um tema, seria o grande casamento do Cordeiro. O grande casamento do Cordeiro. Amém? Vamos comigo lá em Apocalipse capítulo 19, do versículo 1 ao 10. Depois de eu ler os 10 versículos, nós vamos orar e a gente vai começar então a nossa palavra, o nosso tempo aqui de ministração. Amém. Apocalipse capítulo 19, do versículo 1 ao 10. Fala assim: depois disso, ouvi nos céus algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos.
Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. E mais uma vez a multidão exclamou: Aleluia! A fumaça que dela vem sobe para todos sempre. Versículo 4, os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, e exclamaram: Amém, Aleluia! Então veio do trono uma voz conclamando: Louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos que vocês o temem, né? Tanto pequenos como os grandes. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas, e fortes trovões que bradava: Aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Versículo 9, e o anjo me disse: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Então caí aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: não faça isso, sou servo como você, e como os seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Último ponto, finalzinho do versículo: adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Vamos orar. Amém. Jesus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra nunca volta vazia, Pai. Obrigado porque nós somos transformados quando lemos cada parte da Tua palavra. Algo muda nos nossos corações porque a Tua palavra é viva e eficaz, Pai. Nós cremos que hoje ela é viva e eficaz sobre nós, que ela está já agindo em nossas vidas. Pai, que eu seja simplesmente um porta-voz aqui, Pai, que não seja eu o foco ou as minhas palavras, seja a minha habilidade, mas seja o Teu Espírito soprando sobre os nossos corações aquilo que a Tua palavra diz. Nós oramos: vem sobre nós, Jesus, vem sobre nós, toca as nossas vidas, que possamos ser fascinados por Ti cada vez mais, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, então a gente tem falado nessa última série de mensagens sobre a grande história de Deus, que é a Bíblia. De novo, nós falamos sobre Gênesis, falamos sobre Romanos, agora estamos em Apocalipse. E a gente tem falado sobre como agora em Apocalipse tem a ver com a restauração de todas as coisas. Tem a ver com Cristo voltando. Se nós temos lá em Gênesis a história da criação e da queda, que foi o que a gente estudou de Gênesis 1 a 4, Romanos do capítulo 1 ao capítulo 4, Paulo ele vai falar sobre a redenção que aconteceu através de Cristo Jesus. Né? Deus, na verdade, enviando o seu Filho para resolver o problema do mundo. Agora, em Apocalipse, dos últimos 4 capítulos, na verdade, o livro todo de Apocalipse tem a ver com o final dos tempos, a gente tem João tendo uma visão de Deus a respeito de como que tudo vai acontecer. Como que Deus vai restaurar todas as coisas? Como vai ser o novo céu e nova terra? Como vai ser essa nova Jerusalém? Como que vai acontecer o final de todas as coisas? Se nós temos um problema na humanidade, e ele não foi plenamente resolvido em Jesus, ele foi resolvido no sentido de salvar os santos, né, os eleitos, foram salvos por Cristo Jesus, nós somos redimidos, mas nós sabemos que ainda o mundo continua caído, o mundo continua quebrado, o mundo continua precisando de uma restauração plena. Né, ainda não teve a plena restauração. A gente tem de maneira individual nos nossos corações, mas o pecado ainda reina sobre esse mundo. E o final, então, aqui em Apocalipse, nós temos Deus trazendo então uma visão para João a respeito de como que Deus vai resolver o problema definitivamente. Como que o pecado vai ser completamente destruído. Como que vai ser sanado toda a dor, toda a luta, toda a dificuldade. Como que Deus vai restaurar todas as coisas. E assim, vamos lá, nessas próximas palavras, tá? Eu pretendo pregar 3 palavras sobre o livro de Apocalipse. Eu não vou ficar entrando aqui em teorias escatológicas, tá? Eu não vou ficar falando sobre pré-tribulacionismo, vou falar sobre a grande tribulação, porque eu vou citar, e nós, como Igreja de Nova Aliança, nós cremos que a igreja vai passar pela tribulação, mas eu não vou ficar explicando essas teorias, tá? Falando sobre o grande trono branco, os 1000 anos, eu não vou falar isso, porque é muita coisa. Se você quer, faz o nosso college, a gente tem uma aula só sobre escatologia, então não vou entrar nisso. Mas nós vamos falar a respeito de alguns aspectos dessa restauração.
E como que Deus ele vai fazer tudo isso acontecer. Então a gente vai falar sempre sobre um futuro, né, quando Cristo voltar, mas também como que nós, como igreja, nos posicionamos para as bodas do Cordeiro. Como que isso afeta as nossas vidas, como que isso muda o nosso coração, como que nós entendemos esse casamento, né, porque a gente vai falar sobre isso, a palavra aqui, nós vamos falar sobre 3 palavras que João, né, tendo uma visão de Deus, ele cita nesses 10 versículos, que são 3 palavras que nós vamos estudar aqui agora. Né? Eu já vou citar as 3 palavras, mas nós vamos falar sobre 3 palavras, que é a grande prostituta, que é a Babilônia. Aí nós vamos falar sobre o Cordeiro, e depois vamos falar sobre a noiva, que somos nós, a igreja. A gente vai falar sobre esses 3 aspectos que João está deixando para nós, e a gente vai explicar eles e ministrar em cima disso. Amém? Quem já leu o livro de Apocalipse e ficou confuso, velho? Você fez devocional, talvez no livro, você ficou, cara, o que está acontecendo aqui, meu? O que é isso? Tem muita coisa que no livro de Apocalipse que são coisas simbólicas, mas também tem muita coisa que é literal. Muita coisa que realmente vai acontecer. E tem muita coisa importante, porque o livro de Apocalipse não é um livro que deve nos dar medo sobre o futuro. Muitas vezes, quando a gente interpreta essa visão apocalíptica, né, de fim dos tempos, é como se a gente tivesse um medo nos nossos corações, mas não é para gerar medo. É para gerar confiança de que um dia Jesus vai voltar e Ele vai restaurar todas as coisas. Isso deve gerar em nós essa alegria e essa esperança, uma esperança que é viva sobre nós, porque nós não estamos com os nossos olhos nas coisas passageiras dessa terra, nós estamos com os nossos olhos em Jesus. Amém? Estão comigo aí então hoje? Tudo certo? Qualquer coisa, você levanta a mão aí, tô brincando. Ou você pergunta para o seu líder depois, e se seu líder não conseguir, você pergunta para mim. Se eu não conseguir, a gente ora para Jesus falar com a gente, amém? Tô brincando, isso é uma brincadeira. Vamos conversar. Se você tiver alguma dúvida, você pode me perguntar depois também, porque esses são assuntos bem complexos. Mas vamos entrar no contexto da carta de Apocalipse, porque a gente ainda não tinha ministrado sobre Apocalipse. Vamos lembrar que a carta de Apocalipse foi escrita por um apóstolo chamado Apóstolo João. E João é um dos 12 que caminharam com Jesus ali no ministério de Jesus, né, nos 3 anos. E João, de todos os apóstolos que tinham caminhado com Jesus, ele era o último. Essa carta foi a última carta escrita ali no finalzinho da era da igreja primitiva, né? É dito que talvez foi no ano 90, talvez 95, alguma coisa assim ali no meio, né? E essa carta, quando João escreve, ele estava na ilha de Patmos. Então estava acontecendo uma grande perseguição dos cristãos. Paulo já tinha morrido, Pedro já tinha morrido, a maioria dos apóstolos tinham morrido, já todo mundo na verdade já tinha morrido, e tinha sobrado só João. O Joãozinho lá, mais velho, tanto que ele vai nas cartas dele, 1 João, 2 João, 3 João, ele fala de maneira amorosa, ele fala filhinhos, porque ele estava falando como um ancião já na fé, alguém mais já idoso, falando de maneira amorosa para a igreja. E João então tem essa visão, nessa ilha, ele está isolado de tudo, ele tem uma visão gigantesca, cara, de um monte de coisa. E, de novo, nós não vamos focar em tudo aqui. Mas para chegar no capítulo 19, vamos lembrar só do que João fala para nós. Do capítulo 17, João cita uma mulher sentada na besta. E essa mulher também é chamada de a grande prostituta, mas não é a mesma prostituta que João está falando no capítulo 19. Ela é destruída pela besta, na verdade, tem todo um contexto, eu não vou entrar aqui no capítulo, não vou ficar lá falar sobre isso, mas no capítulo 18, João começa a apresentar, tendo uma visão a respeito da queda da Babilônia. E daí, o espírito da Babilônia já está sobre nós hoje. A Babilônia representa um espírito independente de Deus, que não deseja Deus. Vamos lembrar, a Torre de Babel, que foi onde depois a Babilônia estava, era uma torre, vamos lembrar, a humanidade criou aquela torre com a intenção de não depender de Deus, não, nós somos autônomos, nós conseguimos, vamos chegar até os céus, nós conseguimos fazer as coisas sem Deus. E Deus, como que ele destrói a Torre de Babel? Ele envia um juízo das línguas, né? Tem todo o contexto das línguas lá, e a torre não é feita, Deus traz um julgamento sobre eles, mas a cidade de Babel, depois a Babilônia, representa um espírito de independência, um espírito de corrupção, de imoralidade, de idolatria, que está sobre nós até hoje. Agora, tem pessoas que interpretam então essa Babilônia como um espírito ou anticristo de maneira espiritual, mas tem pessoas que talvez a gente se identifica mais com isso de maneira um pouco mais, talvez, literal, que realmente vai existir um reino daí tem um anticristo, uma pessoa, enfim, todo esse contexto,
Mas, de qualquer forma, o ponto aqui não é eu entrar nas teorias, mas falar sobre esse espírito da Babilônia que existe nos dias de hoje. É uma verdade que você olha para os jornais, você olha, né, para o Instagram, para as redes sociais, você olha para tudo o que está acontecendo no mundo e você fala, cada vez mais parece que o mundo está se perdendo. Parece que cada vez mais o mundo odeia Deus, odeia a Cristo, rejeita, né, aquilo que Paulo fala em Romanos capítulo 1 que a gente citou, rejeita a verdade, rejeita o evangelho, cada vez mais quer viver essa vida de autonomia. A gente vive nesse tempo onde a Babilônia está presente até nos dias de hoje. E Apocalipse 18 vai falar então sobre essa queda da Babilônia, e no capítulo 19, que nós lemos agora, fala a respeito, continua com a queda da Babilônia, mas depois fala que com a queda, né, o Cordeiro vai vir. Isso tem a ver antes, inclusive, do capítulo 20, depois vai falar sobre os 1000 anos, mas no final do capítulo 19 vai falar também sobre o cavaleiro do cavalo branco que vai vir para lutar contra, né, o anticristo, uma guerra mesmo que vai acontecer. Jesus finalizando então os anos da grande tribulação. E, de novo, não é para mim ficar entrando nisso, mas o contexto todo é a respeito de Cristo encontrando a sua igreja. Nós que somos a noiva e Ele o cordeiro. Um grande casamento acontecendo depois da queda da grande prostituta, que é a Babilônia, esse espírito que existe no mundo. E nós temos então, no capítulo 19, que nós lemos nos 10 versículos que nós citamos aqui, 3 palavras, 3 figuras que João deixa para nós e nós vamos estudar aqui nessa noite. Então, primeiro, a grande prostituta, que é a Babilônia, né, o sistema corrupto que existe no mundo. Nós vamos falar depois sobre o Cordeiro, que tem a ver que é a solução de Deus para o mundo, né, que é Cristo Jesus. Depois nós vamos falar sobre a noiva, que nós, eu e você, somos, né, como igreja, e podemos nos tornar também uma noiva imaculada, que João deixa para nós falando sobre as vestes da noiva. Beleza? Estão comigo aí? Um pouquinho complexo, mas eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida e você vai ser muito ministrado. Vamos lá então. A primeira coisa que João fala aqui nesses 10 versículos é a respeito da grande prostituta ou a Babilônia. Isso está ali nos versículos, do versículo 2 ao 3. João ele vai falar assim: pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele, né, condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição. Né? Ele fala sobre essa grande prostituta que seria completamente destruída, que é esse espírito da Babilônia. Agora, como eu falei antes, Babilônia representa a sociedade sem Deus. Toda a corrupção, toda a perversão, toda a imoralidade, tudo isso sendo destruído. Agora, uma coisa legal que João deixa para nós, quando ele fala sobre a prostituição, sobre esse espírito da Babilônia, é a visão que essa mulher, né, porque a figura de linguagem que João está falando sobre uma mulher que se prostitui, que adultera, que vive o sexo de maneira banal, de qualquer maneira, vive a imoralidade. Só que ele está falando, isso aí é um espírito, então também tem a ver com um adultério espiritual. Né? Então, o que significa esse adultério espiritual? E a gente consegue ver na palavra que adultério é um dos grandes temas da Bíblia. A gente vê desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento a palavra adultério sendo vinculada a um ato não só natural, mas um ato espiritual. Isso você encontra em Tiago, você encontra em Mateus capítulo 22, Jesus falando também. Você encontra em vários textos Jesus falando, ou a Bíblia citando a visão de adultério. Do começo ao fim a gente vê Deus desejando se relacionar com a criação, com a humanidade, né, como uma noiva. O problema é que muitas vezes a noiva se prostituiu, se corrompeu, não só com imoralidade sexual, mas através de adultério no seu coração, através de um lugar de distância. Agora, você percebe então que Deus, ele descreve aqui, dando uma revelação para João, como um marido, o noivo, e nós somos a noiva. Quando a gente pensa nesse contexto de noivo, que João está falando para nós, e inclusive adultério, prostituição, essa está sendo a primeira temática, tem a ver com relacionamentos permanentes, é ou não é verdade? É ou não é verdade que é no casamento que o homem e a mulher vivem em um lugar de verdadeira intimidade? Que não tem um outro tipo de relacionamento que nós podemos experimentar como seres humanos, talvez
de mais intimidade do que o casamento? Você pensa nos seus irmãos. Você tem intimidade com os seus irmãos, né, de sangue? Tem. Amigos? A gente tem. Mas o casamento? Qual que é o nível de intimidade que nós temos no casamento? Você tem uma vulnerabilidade completa. Com o seu cônjuge, você é vulnerável espiritualmente, emocionalmente, financeiramente. Todas as áreas da sua vida são expostas para o seu noivo, para o seu cônjuge. Por quê? Porque ele te conhece. O casamento é um lugar de uma intimidade, não só uma intimidade passageira, mas uma intimidade permanente. E o mais legal é que Deus ele deseja isso da humanidade. Que ele deseja um relacionamento permanente. Percebe então? Deus, ele é nosso rei? Sim, ele é nosso Senhor. Deus, ele também se descreve como bom pastor. Jesus, ele vai falar sobre isso. Nós somos as suas ovelhas. Mas ele também vai se colocar como o marido. Por quê? Porque o nível de intimidade, o nível de relacionamento do marido e da esposa é diferente de um rei, um senhor e os seus súditos. Os súditos obedecem um rei, mas um casamento, a intimidade, ela é intencional e é muito maior. Como eu falei, a gente tem a descrição de uma intimidade de casamento em toda a Bíblia. Isaías 54, Oséias 2, Mateus 22, Efésios 5, eu citei, o livro de Tiago também vai falar sobre isso. Agora, por que Deus, né, dando essa visão para João, ele vai trazer essa descrição do casamento? Né? Por que isso? Porque o casamento é lugar de intimidade, e é nesse lugar que nós somos chamados a viver com o Senhor. É no casamento que nós somos vulneráveis de verdade. Vamos pensar aqui, pessoal. Estou falando com jovens aqui. E o que a gente mais vê no nosso tempo, no meio da juventude, é a galera, antes de casar, vivendo juntos. Sim? O pessoal resolve se juntar para depois gastar um tempo junto, para depois se conhecer, para então talvez decidir casar. E talvez o que a gente mais vê hoje em dia é isso. Talvez para os seus amigos, quando você decidiu casar, os caras falam assim, você é muito novo, velho. Você não mora com ele antes, tal. Depois de você conhecer ele, até ver como é que é viver junto, aí você decide casar. Não sei se alguém aqui já... Quando eu fui casar, eu casei muito novo, né? Casei com 22. Eu lembro de algumas conversas, até de amigos meus, e um primo meu, que não conhece Jesus, falou isso para mim, cara, você vai estragar a sua vida, velho. Você é muito novo, você faz as coisas diferentes. Porque ele não tinha um entendimento a respeito de Deus, né? Mas vamos pensar, quando uma pessoa não é casada, e ela pode até ter uma vulnerabilidade natural, né, física, até pode ter uma vulnerabilidade financeira, mas a nudez, que é a vulnerabilidade no casamento, ela vai até certo ponto, sim, uma pessoa que não é casada. Quando a pessoa não é casada, você não tem uma segurança completa com quem você está. Você não sabe se a pessoa vai te deixar ou não. Nunca teve, né, diante de Deus, mesmo que muitos casamentos acabam se desfazendo, mas não tem aquele chamado no altar onde você vira para sua noiva e fala, olha só, até que a morte nos separe, eu vou estar com você. Independente das emoções, independente das dificuldades, independente do que a gente for viver, eu vou estar com você. Quando o casal não tem isso, a nudez, que é a vulnerabilidade, vai até certo ponto. Como eu falei, é no casamento que a vulnerabilidade e a intimidade acontece de verdade. E olha que lindo isso. Com essa visão de casamento, é Deus virando para mim e para você e falando, é isso que eu quero com você. Eu quero me casar com você. Eu não quero somente ser o seu Senhor, o seu rei. Eu sou. Deus falando, não eu, é lógico. Deus fala para a gente, eu tenho que ser o seu Deus, o seu Senhor, o seu rei. Eu sou o seu pastor, você precisa aprender a confiar em mim. Mas mais do que isso, eu desejo ser o amado da sua alma. E não só isso, eu desejo que você me ame. Você e eu fomos criados nesse propósito de amar o Senhor acima de todas as coisas. E não tem nenhuma outra visão religiosa onde existe um Deus que vira para a humanidade e fala, eu quero essa intimidade, eu quero me casar com você. Não tem. Você não encontra, não existe. Somente na perspectiva, inclusive cristã, a gente tem um Deus
que é o Criador dos céus e da terra, virando para a humanidade, e não de maneira só coletiva, mas de maneira individual, virando para mim e para você, e falando, eu desejo ter intimidade com você. Eu desejo caminhar com você. Forte isso, né? Mas ao mesmo tempo, quando a gente pensa nesse relacionamento, a gente pensa em casamento, a gente também entende, isso também fala para nós, quando a gente vê a prostituição aqui, da grande prostituta, quando eu falo sobre noiva no final, no versículo 9 aqui do capítulo 19, a gente consegue entender também, né, sobre a natureza do que é pecado. Se o nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com Jesus, não é só na perspectiva de Senhor ou de pastor, mas também tem a ver com a perspectiva de o amado da nossa alma, isso também reflete na nossa visão e perspectiva sobre pecado. Vou te perguntar, o que é pecado? Talvez a definição clássica do que é pecado é errar o alvo. Alguém já ouviu essa definição? Acho que a maioria das pessoas pensam nisso. Pecado é errar o alvo. Pecado é quebrar os mandamentos de Deus. Pecado é a gente estar errando com Deus. Mas deixa eu propor para você que diante dessa perspectiva de um casamento, de que estamos casando com o Senhor e vamos nos encontrar com Cristo Jesus nos ares, né? A gente precisa entender que pecado também tem a ver com amar qualquer coisa mais do que o nosso Deus. Deixar que qualquer coisa nas nossas vidas tome a nossa afeição, tome a nossa devoção, tome a nossa fascinação, mais do que o próprio Deus nas nossas vidas. Algo que seja mais central, algo que cative tanto o nosso coração ao ponto que influencie até a nossa imaginação de mundo, de quem nós somos. Algo que tome completamente as nossas emoções. E o convite que Deus nos faz é exatamente esse. Eu não quero que você simplesmente me obedeça. Eu não quero que você simplesmente me obedeça ou pense em mim como um conjunto de regras que você pode ou não possa fazer. Eu quero que você confie em mim, mas mais do que só confiar, o que eu desejo é que você me ame, assim como eu te amo. Assim como eu me entreguei por você. Mais uma vez, esse é o convite que Deus nos faz. Nós temos aqui então uma nova definição do que é pecado. Pecado não é simplesmente quebrar as regras de Deus. Pecado é amar alguma coisa mais do que o próprio Deus. Pecado é deixar que alguma coisa na sua vida tome o lugar de Deus no seu coração. Isso é pecado. Na perspectiva de um casamento. Imagina comigo, um homem casado. Eu ia dar até o meu exemplo. Falar, imagina eu aqui, tá? Mas eu não vou fazer isso porque é aniversário da minha esposa. Não vou fazer isso. Mas imagina um homem casado. O cara já é casado aí, faz bons anos já com sua esposa. De repente ele decide gastar um tempo com uma outra mulher. Ele gasta tempo com essa mulher. Ele abre a sua vida com essa outra mulher, ele compartilha do seu coração, ele fala dos seus problemas, ele chega a fazer até viagens com essa outra mulher. Ele tem uma vida paralela. Eu sei que acontece isso muito no mundo, né? Mas imagine isso só. Daí, de repente, chega a sua esposa e vai confrontar esse cara. Né? Por que você está fazendo isso? A gente é casado ou não é? Nós somos casados ou não somos casados? E daí o homem, ele responde assim para essa esposa, né, para essa mulher, por que você está brava comigo? Até coloquei aqui. Eu pago as suas contas. Perspectiva bem machista agora, eu sei, mas entra no exemplo aqui. Eu pago as suas contas, você tem o meu nome, eu te dou tudo, a gente assinou um contrato de casamento, eu moro com você, a gente está aqui. Aí a esposa responde para ele, mas eu não tenho o seu coração, você me deu tudo isso, mas o que eu não tenho mais é o seu coração. Vamos olhar agora para nós mesmos agora. Vamos olhar para os nossos próprios corações. Você já se batizou? Você vem na igreja sempre, todo sábado está aí, toda quinta-feira na célula você está na célula, todos os cultos, talvez de domingo, você vem, né? Você ora, obedece a Deus, lê a Bíblia, faz devocional, talvez se considere um bom cristão, né? Mas a pergunta para todos nós aqui nessa noite, inclusive para mim,
será que existe alguma coisa que tem tomado a nossa atenção e o nosso amor mais do que o Senhor Jesus? Será que alguma coisa, ou alguém, ou algo, tem a nossa paixão mais do que o Senhor Jesus? A gente falou bastante sobre idolatria quando a gente falou sobre Romanos 1, né? Talvez a nossa família, o nosso trabalho, uma namorada, futuro, as nossas preocupações. Quem tem sido o maior amor das nossas vidas? Com quem nós estamos casados de verdade? Quem tem o seu e o meu coração? Quem que tem? Será que nós esperamos uma reação diferente de Jesus? Pensando nessa história que eu acabei de contar, qual que é a reação que Jesus teria comigo e com você ao se encontrar? Quer dizer, de novo, a mulher, a menina lá na história, vamos colocar aqui uma jovem, né, que está casada com um cara que tem um relacionamento extraconjugal, tem tudo do marido. Como eu falei, dinheiro, nome, tudo. Mas não tem o coração dele. Será que nós estamos casados legalmente com Deus? Porque a gente um dia se batizou. Será que a gente vai e faz as coisas para Deus, mas no nosso coração a gente está muito distante de Deus? Como nós estamos? Como nós estamos? Se somos a noiva de Cristo, como nós estamos? Aí, a pergunta, até coloquei, que a gente precisa responder é como que nós sabemos, como que nós checamos o nosso coração? Como que nós fazemos o teste de saber se nós estamos amando a Deus de todo o coração de verdade ou se estamos amando outras coisas? Aí a pergunta que eu faço para eu passar para a próxima palavra, para não demorar, o que mais tem tomado, talvez, o seu coração, as suas afeições? Quando você está no seu tempo de solitude lá, quando você está um tempo sozinho, você senta e não pensa no nada. Para os homens é assim, né? A gente precisa de um tempo assim. Às vezes eu sento todo mundo dormiu em casa, eu sento no sofá e eu olho para a parede, assim, sabe? Tem a TV aqui, eu olho para a parede, assim, começo a parar assim, eu olho assim. O que eu vi, eu passei uns 5 minutos e eu estava pensando no nada. Esse momento de solitude que todo mundo precisa, no que a gente tem pensado? Será que outras coisas têm cativado, ou têm chamado a nossa atenção, ou têm nos preocupado mais do que Deus? Porque aquilo que a gente mais pensar, aquilo que a gente mais meditar, aquilo que mais tiver a nossa atenção e as nossas preocupações, vai ser a nossa esposa espiritual. A gente vai estar casado com aquilo. Aquilo que nós mais investimos, aquilo onde tiver o nosso dinheiro, inclusive o nosso dinheiro. Porque Jesus ele fala, né, Mateus capítulo 6, acho que é isso, aonde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração, onde estiver o seu dinheiro, aí está o seu coração. Mais uma vez, você percebe então que pecado não é simplesmente quebrar regras, pecado é deixar de amar Deus mais do que outras coisas. Você amar outras coisas mais do que o próprio Senhor Jesus. Agora, pensando nessa perspectiva de casamento, pensando nessa ideia de quebrar regras, o que o pecado produz em nós? Se o pecado não é simplesmente quebrar regras, se o pecado não é simplesmente errar o alvo, o que o pecado faz comigo e com você? O que ele faz? Pecado, mais uma vez, não é só quebrar regras, o pecado, o que ele faz no Senhor é quebrar o coração de Deus. Quando eu e você pecamos, quando eu e você temos outras coisas que estão acima do Senhor no nosso coração, o que nós fazemos, espiritualmente falando, é quebrar e despedaçar o coração do Senhor. E nós não vamos ter uma noção da seriedade do pecado se nós não entendermos essa analogia do coração, essa analogia do casamento, de que o pecado tem a ver com o lugar que Deus está nas nossas vidas. A gente não vai entender a seriedade. Se Deus é apenas o seu rei, e pecado é só quebrar regras, ou desobedecer um conjunto de regras que você faz ou deixa de fazer, e Deus não tem o seu coração, né, o seu amor, então, quando a gente peca, a gente está simplesmente rejeitando as regras de Deus.
a gente está simplesmente evitando ali fazer alguma coisa que Deus deseja. Mas se a gente olhar para o pecado numa visão de seriedade, uma visão séria de que nós estamos magoando e machucando o coração de Deus, isso vai fazer com que o meu e o seu relacionamento com o Senhor seja completamente diferente. A gente se relacione com Ele de uma outra maneira. De uma outra maneira. Nós precisamos disso. É por isso que Davi fala em Salmos 51, versículo 10 ao 12, ele fala, cria em mim, Senhor, depois de pecar, cometer um adultério, matar alguém, ele fala, cria em mim, Senhor, um coração puro. Porque o que nós precisamos é de um coração puro. O que nós precisamos é disso. Mais uma vez, deixa eu te falar isso. A sua caminhada com Jesus não é simplesmente sobre evitar pecar. Não é simplesmente sobre quebrar uma regra ou outra e você fazer algo. É sobre agradar o coração de Deus ou não agradar. Porque a humanidade e toda a prostituição, da grande prostituta que a gente estamos falando aqui, ela desprezou tanto Deus ao ponto de se tornar uma prostituta, o espírito desse mundo. E o que vai nos diferenciar de estarmos nesse espírito da Babilônia, que é um espírito de idolatria, de imoralidade, de corrupção, de perversão, é exatamente estarmos nesse lugar, de que eu amo a Cristo mais do que todas as coisas nas nossas vidas, na minha vida e na sua vida. Cristo precisa estar nesse lugar. Nós só vamos vencer o espírito desse mundo. Gente, mais uma vez, o tanto de perversão que nós temos visto, o tanto de coisas que a gente olha, só se olhar lá para a questão do que está acontecendo no Rio Grande do Sul, de como as pessoas estão, mesmo em meio à enchente, 5, 6 metros para cima a água, tem gente entrando nas casas, os caras já perderam tudo, e os caras entram lá e começam a roubar, e você fica pensando, como é que é possível os caras fazerem isso, gente? O nível de perversão, o nível de não dá para entender. Ao mesmo tempo, você vê a imoralidade das pessoas cada vez mais desprezando a fé cristã. O mundo que a gente vive, como que nós não vamos ser contaminados pelo espírito da Babilônia, que já está atuando no nosso meio? Somente se amarmos a Cristo, mais do que todas as coisas nesse mundo. A igreja do fim, a igreja que espera a volta de Jesus, não é uma igreja que evita pecado, é uma igreja que ama Jesus mais do que todas as coisas. Em nome de Jesus. Cria em nós, Senhor, um coração puro. Cria em nós um espírito puro, Senhor, e renova dentro de nós um espírito estável. Em nome de Jesus. Amém. A segunda palavra que nós temos aqui, nesse texto dos 10 versículos que a gente está citando, é o cordeiro. Então a gente tem uma metáfora simbólica também, até literal, sobre a prostituta. Aí nós temos João também tendo uma revelação a respeito do grande casamento do cordeiro. E quem que é o cordeiro? Jesus. Lá em João, capítulo 1, quando João começa a descrever, João Batista, no livro de João, começa a apontar para Jesus que estava vindo para se batizar, ele fala, olha aí, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E a Bíblia cita então a volta de Jesus como a volta do Cordeiro, para se encontrar com a sua noiva, para esse grande casamento. Para esse grande casamento, né? E a gente tem, o livro de João, tá? Porque Apocalipse foi escrito por João, a gente tem várias vezes visões proféticas sobre quem é Jesus, né? João, de todos os livros que nós temos ali dos evangelhos, é o único livro que vai mostrar de maneira mais clara e profética algumas perspectivas diferentes a respeito de Jesus. Então, quando nós temos essa descrição de Apocalipse 19, não tem como não olhar para o livro de João. Lá em João capítulo 2, nós temos Jesus realizando o primeiro grande milagre. É quando ele faz o milagre lá do vinho, né? Vamos lembrar a história, eu sei que eu não quero sair muito por causa do tempo, mas Jesus está num casamento com os seus discípulos, essa história inclusive está no The Chosen, já contam essa história lá na temporada 3, sei lá. Eles estão lá num casamento e falta vinho no casamento. E quando falta vinho, naquela época, um casamento não poderia faltar vinho. O casamento acontecia durante vários dias. E era sempre servido o vinho bom no início, o vinho ruim, depois que as pessoas estivessem meio bêbadas, né? Passava então o vinho mais
mais ruim. E Jesus pega então, Maria chega para ele, a sua mãe chega, olha só, Jesus, vai lá e pede para ele, olha só, vai ser um grande constrangimento se não for feito um milagre aqui. Jesus, ele fala algo que é muito estranho para nós, ele fala assim, mulher, não chegou a minha hora. Quem lembra desse texto? Mulher, não chegou a minha hora. Quando a gente olha, a maioria dos comentaristas vai dizer que essa fala de Jesus não tem a ver só com fazer ou não fazer um milagre, não chegou a hora dele começar a realizar milagres, mas ele estava falando a respeito da sua morte. Várias vezes, quando o livro de João vai citar, não chegou a minha hora, tem a ver com não chegou a hora de eu morrer ainda. E era claro, é como se, de maneira profética, João estivesse falando a respeito, primeiro, de um casamento, e de que para o casamento acontecesse, para que o casamento do cordeiro com a noiva acontecesse, Jesus teria que morrer. E o vinho que representa o seu sangue teria que vir sobre o mundo. Tem toda uma descrição até profética sobre o casamento, né, o que Jesus estava fazendo. Mas o ponto aqui é Jesus se colocando como noivo, que teria que morrer, uma descrição. E Jesus ele afirma isso. Em Mateus 9, quando os fariseus questionam Jesus, lembrar desse outro texto, do porquê Jesus não deixava que os seus discípulos jejuassem, o que ele fala? Ele fala, eles não estão jejuando ainda porque o noivo ainda está entre eles, mas quando o noivo for tirado, aí eles jejuarão. Aí eles entrarão em oração, em jejum, até que o noivo volte. O que Jesus está falando ali é que ele é o noivo. E a única forma, trazer uma aplicação para nós aqui, a única maneira de todos nós aqui sairmos de um lugar de prostituição e irmos para um lugar de uma noiva perfeita, vestida, né, com vestes, né, puras, é se nós abraçarmos o Cordeiro. Se entendemos que o sangue do Cordeiro nos livra de todo o pecado, nos livra de toda a maldade, todo o nosso coração. Jesus está dizendo isso para nós, que para que a noiva se encontre com o noivo, primeiro, nós precisamos entender que o sangue de Jesus foi derramado, que o sangue de Jesus foi derramado sobre as nossas vidas. Essa foi a temática da última pregação que a gente ministrou na semana passada. Como que nós fomos redimidos, como aconteceu a propiciação de pecados e depois sobre a redenção, a justificação, redenção, propiciação, né, e depois sermos justificados por Cristo Jesus. Agora, a pergunta que nós precisamos entender é, mais uma vez, essa ideia de que nós somos a noiva. A pergunta que fica para nós é, você é a noiva de Cristo? Você, nessa perspectiva do espírito da Babilônia que existe no mundo e de quem nós estamos nos tornando, de acordo com sermos justificados por Cristo Jesus, quem é você nessa história? Sabe que a gente faz sempre apelos na nossa igreja, a gente fala, né, a pessoa que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador, fazer uma oração aceitando Cristo como Senhor e Salvador. A palavra confirma isso, Romanos capítulo 9, versículo 10. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas, Romanos 10, 19, na verdade, falei errado. Mas sabe que vai muito além de uma oração. Vai muito além de uma oração você ser noiva de Cristo Jesus. O livro de João, 1 João capítulo 2, vai dizer que pelos frutos, os discípulos do Senhor vão ser reconhecidos. Porque aqueles que amam a Jesus permanecem nos seus mandamentos. Então, ao mesmo tempo que a vida cristã não é simplesmente sobre pecar ou não pecar e amar Jesus de todo o coração, o reflexo disso tem que ser naquilo que nós estamos vivendo e fazendo. A pergunta que fica para cada um de nós aqui é como está as nossas vidas? Será que somos a noiva de Cristo? Será que temos nos guardado para nos encontrar um dia com o Cordeiro de Deus? Isso precisa ser algo sério para nós. Porque o próprio Jesus ele disse que no final de todas as coisas, quando ele estiver restaurando o mundo, muitos vão dizer, olha só Jesus, em seu nome eu profetizei, eu fiz tantas coisas. Quer dizer, eu te conhecia, sabia quem você era. Mas Jesus vai virar e vai falar só, eu nunca te conheci. Eu não sei quem você é. Se afaste de mim. Já pensou a seriedade disso? Existe uma diferença entre conhecer e amar a Jesus.
Existe uma diferença no nosso nível de relacionamento entre amar a Jesus acima de todas as coisas e saber quem Ele é. Essa verdade precisa transformar a maneira que nós nos relacionamos com Cristo Jesus. Porque somente conhecimento não vai fazer de você uma pessoa fascinada e devota a Ele. De novo, talvez você evite pecar. Talvez você consiga vir na igreja. Talvez você seja fiel na célula. Talvez você consiga cumprir todas as coisas. Mas isso não é a mesma coisa que se tornar a noiva do Cordeiro. Você imaginou já chegar ao grande dia e quando a igreja estiver se encontrando com o Rei dos Reis, Jesus falar isso para nós: eu não te conheço, se afasta de mim. Isso precisa gerar em todos nós um temor e uma reflexão, pelo menos, de como nós estamos nos relacionando com Cristo Jesus. Quem é o noivo para nós? Se Ele é o amado da nossa alma, mais uma vez, não é sobre fazer ou não fazer. Não é sobre vir na igreja ou não vir na igreja. Quantas pessoas vêm nos nossos cultos e não são igreja de verdade? Não vivem a realidade verdadeira do Evangelho, não conhecem a Jesus de verdade. Quantas pessoas vivem num lugar raso, porque não conhecem a intimidade do noivo. Mais uma vez, a igreja do fim é uma igreja que ama esse lugar de intimidade. É uma igreja que deseja esse lugar de intimidade. É uma igreja que é santa, pura e vive todas essas coisas como um reflexo de uma vida amando a Jesus e conhecendo a Ele cada vez mais. Que o Senhor nos leve para esse lugar, de nos tornar essa noiva que ama cada vez mais o noivo, por causa do sangue do Cordeiro que foi derramado por nós, em nome de Jesus. Amém. Quero já chamar os músicos para virem aqui. A última palavra, então, que João deixa para nós aqui em Apocalipse capítulo 19, ele vai falar sobre, a gente já está falando, né? Mas primeiro, João fala sobre a Babilônia, a grande prostituta, a gente já falou. Aí ele falou sobre o Cordeiro. E agora ele fala sobre a noiva. A noiva. A gente está falando aqui já um monte sobre isso. Mas sabe que você é a noiva do Cordeiro. A palavra noiva, muitas vezes, a gente não gosta de ouvir isso aí. Tipo, eu não sei. Pelo menos quando eu era adolescente, quando eu escutava isso, eu sou a noiva de Cristo, eu ficava assim, cara... Talvez porque é no feminino, né? E eu era menino, muito novo, eu falava, eu sou a noiva? Como assim, velho? Vou me vestir de vestido e tal, como assim? Não, filho eu sou filho de Deus, sou até o cordeirinho lá, talvez, cordeiro, né? Ovelha de Jesus. Mas noiva, pô. E talvez para algumas pessoas essa visão seja assim, até, noiva. Mas a palavra mostra claramente várias vezes que nós somos a noiva do Cordeiro. Aqui em Apocalipse 19, a gente vê claramente, mas lá em Gálatas capítulo 4, por exemplo, Paulo vai descrever claramente que nós somos não só filhos de Deus, mas nós somos a noiva de Cristo Jesus. De novo, Ele não é só o nosso rei, Ele não é simplesmente, né, mais do que só o nosso pastor, mas Ele é o nosso esposo, nosso noivo. Nós estamos ligados com Ele. E a gente precisa pensar nessa perspectiva da noiva, de uma noiva caminhando para um casamento. Nós, como noiva de Cristo, estamos nos preparando para as bodas do Cordeiro. Estamos nos preparando para estar nesse lugar. Eu queria deixar agora aqui, para a gente poder finalizar, pelo menos 5 áreas nas nossas vidas, em termos de relacionamento com Cristo, sendo noivo, que precisam ser afetadas por esse relacionamento de intimidade. 5 áreas, vou deixar aqui para nós e com isso eu finalizo. Primeira coisa, uma pessoa que está casada com o noivo, pensando até numa perspectiva natural, uma pessoa que é casada, ela está legalmente vinculada a uma pessoa. Sim. Pensa, eu e a Raquel, nós somos casados aí, senão a gente vai completar 11 anos de casamento. Nem dá para acreditar nisso, 11 anos já. São 15 anos juntos, gente, entre namoro e casamento. Quando a gente casa, existe uma ligação, nós somos
legalmente casados. E eu não falo isso só de maneira, inclusive, pensando em algo superficial, né? Um contrato que a gente faz. Não, é uma aliança que tem a ver com uma aliança eterna, uma ligação que nós temos, que a gente falou isso no casamento, até que a morte nos separe. E essa ligação, uma ligação que envolve todas as nossas áreas. No casamento, nesses 10 anos de casado, eu fui transformado caminhando com a Raquel, e a Raquel foi também transformada caminhando comigo, cada vez mais. A gente vai mudando, não é verdade? Graças a Deus para melhor. A gente vai mudando, a gente tem a nossa maneira. Eu mesmo, eu vou dar um exemplo aqui no nosso casamento, eu sou mais irritado, sabe? Eu sou mais impaciente. Penso até com os meninos lá em casa. A Raquel é muito mais paciente, muito mais graciosa. Eu já chego na voadora, sabe? Tipo, vamos lá, pego o chinelo já. E a Raquel chega pra mim, calma, tenha mais paciência. E a gente vai mudando, cara. A gente vai mudando. Ao mesmo tempo, a Raquel foi se tornando cada vez mais estressada também, por causa que caminhou comigo. Então, por exemplo, vocês não querem ver ela dirigindo, tá? No trânsito. Ela é mais brava que eu, ela se transforma, ela vira um leão. Todas as discussões que eu já evitei no trânsito, ela não deixa passar não, tá? Tô brincando. Mas ela buzina mesmo. Outro dia ela falou que buzinou pra Renata, se eu não me engano. A Renata estava travando o trânsito, ela pegou, deu uma buzinada pra Renata, depois que ela viu que era a Renata. Ai. Mas a ideia aqui é que você se torna como aquele que você está caminhando. E é legal a gente pensar que no casamento da antiguidade, deixa eu dar um exemplo bem simples aqui. Se a pessoa que você estivesse casando fosse uma pessoa rica e você pobre, imediatamente, se você estivesse casando com ela, você se tornava rico. Isso também acontece hoje, né? Mas tudo bem. Mas se você estivesse casando com ela, o seu status mudava até diante da sociedade. As pessoas olhavam você de uma outra forma. Você mudou, porque naquela época tinha muitas classes e as pessoas que não tinham propriedades eram muito mal vistas, algo ruim, inclusive. Agora com Cristo Jesus, porque nós estamos nos casando com Ele, legalmente a gente falou sobre isso na semana passada, nós somos justificados, nós somos redimidos, a gente mudou agora a nossa perspectiva de vida. Nós éramos pecadores, mas agora, porque casamos com aquele que é justo, nós fomos justificados, nós estamos sendo santificados, nós estamos mudando quem nós somos, porque estamos casados com um noivo que é perfeito, que vai mudando as nossas vidas conforme a nossa vida passa. Olha para a sua vida. Pensa em tudo que você já passou na sua caminhada com Cristo. Quanto Jesus já mudou você, mudou seu coração. Isso é o casamento com o Cordeiro. Segundo, a prestação de conta. No casamento, como a gente já falou vários exemplos aqui, a gente precisa prestar conta para o nosso cônjuge, não é verdade? Eu me lembro uma vez que no início ali do casamento, era muito novo, né, bem ingênuo ainda, eu fui fazer uma coisa e não avisei a Raquel. Eu lembro quando eu cheguei em casa, a Raquel falou assim, onde você estava? Eu falei, eu fui, passei na padaria, peguei um negócio, encontrei um outro cara lá e tal, depois cheguei aqui, atrasei umas 2 horas, por quê? Você não avisa, não? Eu fiquei pensando assim, mas eu tenho que avisar tudo que eu faço, casado? Tem que avisar, porque casamento é prestar conta. No casamento, tudo de você está à mostra para o seu cônjuge. Ele conhece tudo em você, ele sabe tudo que você está vivendo, tudo que você está passando. Eu não estou falando de um casamento doentio, tá? Eu estou falando de um casamento normal, onde você presta conta de coisas que você precisa prestar conta. Agora, com casamento, com Cristo também existe. Presta atenção, todas as áreas da sua vida precisam estar debaixo do senhorio de Cristo Jesus. Todas. A prestação de conta, ela é integral. Não existe uma área que não possa estar submetida a Cristo Jesus. Tudo precisa estar debaixo do senhorio de Jesus. Porque isso é uma prestação de conta. Terceiro, intimidade, como a gente já falou no início. No casamento, se não houver contato físico, se não tiver intimidade física, não é casamento, sim? Se não tiver, vamos ser bem, rasgar o verbo aqui, se não tiver sexo no casamento, tem alguma coisa errada acontecendo. Quando chegam casais para nós, que estão casados há 1, 2 anos,
Aí os caras chegam já falando que não estão vivendo sexo, estão vivendo sexo uma vez por mês. Você fala, qual que é o problema? O que está acontecendo aqui? Porque quando eu era casado com 1 ano e não tinha filhos, era um outro mundo. Era um outro momento no meu casamento. Agora a gente aproveita cada momento que temos, inclusive os aniversários. Tô brincando, a gente passei do limite aqui, mas tudo bem. Voltar pra... Mas você percebe que no casamento, se não tiver intimidade, se no casamento, vamos voltar aqui, foca. Se não tiver intimidade no casamento, se o casamento for só no papel e você vive junto sem ter intimidade, não é casamento. Porque no casamento precisa ter intimidade. E para muitos cristãos, eu sinto dizer que nós temos tratado o casamento com Cristo, o casamento com o Cordeiro, né, como um contrato, como um documento, onde nós somos legalmente cristãos, nós vamos na igreja, mas a intimidade nós não temos. Nós não temos. Como que está a sua vida de oração? Como que está seu tempo devocional? Como está seu tempo com Cristo? Como que está a sua intimidade com Jesus? Como você tem tratado aquele que é o amado da sua alma? Como que você tem tratado? Mais uma vez, a igreja do fim é uma igreja apaixonada por Jesus. É uma igreja tão apaixonada que deseja a volta de Jesus para vê-lo plenamente. Essa é a igreja apaixonada, a igreja do fim. É a igreja que cada vez mais deseja se parecer com Jesus. A gente precisa estar nesse lugar. Quarto, penúltimo, prometo que estou acabando. Frutificação. Outra coisa que acontece de maneira natural num casamento, pensando no noivo, na noiva, é que naturalmente, se não tiver nenhum problema, falo circunstancial, às vezes natural, para um homem ou para a mulher, é que os dois frutifiquem, tenham filhos. Eu sei que essa é uma realidade que tem mudado hoje em dia. No nosso mundo a gente vê uma visão, inclusive, sobre família e filhos muito ruim, né? Mas o natural é que um homem e a mulher, depois de casados, depois de um tempo, comecem a pensar nos filhos, casar e ter filhos, frutificar. Porque o casamento saudável, ele vai gerar isso em nós. É muito interessante porque quando você casa com uma pessoa, Deus te estica. Você para de pensar só em você, você começa a pensar na sua esposa. Eu sempre falo isso, mas com a esposa, você tem ela também pensando em você. Muito forte. Você vive um relacionamento diferente. Você entrega e você recebe também. Mas quando você tem filhos, você tem uma entrega. Você dá tudo que você pode, mas você não recebe de imediato. Não que você fique esperando receber, mas os filhos, eles esticam você muito mais porque você pensa neles e você quer só sacrificar. Então o nível de entrega, de frutificação, é de que você está entregando algo, você está vivendo algo. Sabe que com o nosso relacionamento com Cristo, Romanos capítulo 7 vai falar que se nós estamos em Cristo, nós somos chamados a frutificar. Aqueles que estão em Cristo Jesus frutificam. Se você experimentou Jesus, você precisa frutificar Jesus. Precisa. Não tem como. Não tem como. Da intimidade vai haver frutificação. Mas pensa com o outro lado, tá? Se nós temos intimidade com Cristo, nós vamos frutificar Cristo para as pessoas, nós vamos nos tornar cada vez mais a imagem de Jesus. Se nós nos casarmos com o nosso trabalho, nos casarmos com a pornografia, nos casarmos com os ídolos dos nossos corações, nós também vamos frutificar muitas coisas que esses ídolos produzem em nós. Se o nosso relacionamento com Cristo é um casamento, e nós podemos adulterar esse relacionamento com Ele, nós nos casamos com outras coisas e frutificamos outras coisas. Frutificamos outras coisas. Aí o cara vem para conversar com a gente e fala: pastor, eu não consigo largar a pornografia, não consigo parar de... O que você tem alimentado? Com quem você está casado? Que você vai frutificar
de acordo com aquilo que você está casado espiritualmente falando. Não é verdade isso? Olha os frutos de pessoas que são casadas com o trabalho, por exemplo. O cara está sempre ansioso. O cara, sei lá, se torna até um workaholic, né? O cara viciado em trabalho, ou mesmo até um alcoólatra. Quantas pessoas vão para o alcoolismo porque simplesmente começam a trabalhar tanto que acabam indo para esse lugar? Isso é um fruto de um casamento, espiritualmente falando, com outras coisas e não a Deus. Mas, se casarmos com Cristo Jesus, eu sei que é um casamento que ainda vai acontecer, nós somos noivos, mas o processo de casamento já está acontecendo. Se nós estamos em intimidade com Cristo Jesus, quais serão os frutos de uma vida com Cristo Jesus? Santidade, amar as pessoas como Jesus amou, servir as pessoas como Jesus serviu, se entregar pelas pessoas, ter um olhar diferente para as pessoas que estão à nossa volta. Tudo vai mudar a partir do momento que nós realmente nos casarmos com Jesus. Tudo nas nossas vidas vai mudar a partir do momento que nós tivermos essa perspectiva e esse relacionamento com Cristo. Tudo. Nós precisamos disso. Amar Jesus de todo o coração. Frutificar Jesus nas nossas vidas. E por último, nós temos consolo no casamento com Cristo. Consolo. O casamento natural é um lugar de consolo. Tem dias que você está desanimado, você chega para a esposa, né? Para aqueles que são casados sabem disso. E a esposa é quase que um anjo de Deus, né? Quase que é o Espírito Santo ali falando. Nós temos consolo, nós somos... Porque no casamento a sua esposa te conhece a tal ponto que às vezes você não está se conhecendo, a sua esposa sabe o que você está passando, o que você está sentindo, o que você está vivendo. E no casamento com o Senhor é a mesma coisa. Nós somos preenchidos pelo Espírito. Ele sabe quem nós somos. Ele sabe o que nós estamos passando. Só um casamento com o Senhor vai nos preencher verdadeiramente. Irá nos transformar. Nós vamos ser consolados plenamente somente na presença de Jesus. Somente na presença de Jesus. Até aqueles que não são casados, né, que eu falei sobre a esposa sendo consolo. Você também tem o Espírito Santo, você tem Deus que consola o seu coração. Em nome de Jesus. Amém? Agora a pergunta que fica para nós para o final dessa noite. Estou cheio de perguntas essa noite, né? Sempre tenho muitas perguntas, mas tudo bem. Você vai para o casamento? Você vai para o casamento? Você recebeu o convite? Porque no versículo 9 João fala assim: e o anjo me disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. O que é o convite? O convite são as boas novas. O convite é o evangelho de Cristo Jesus. Todos aqueles que receberam a Jesus como Senhor e Salvador foram convidados para este lugar. Estão nessa posição de serem a noiva dele, de desejar o encontro com ele. Você recebeu o convite? Você é noiva de Cristo Jesus? Você está pronto para se encontrar com o Cordeiro de Deus? O grande casamento.